Esse é o Thales. E esse é o Ike. E nós somos os Bright Brothers. E bem-vindos a mais uma edição de Descobrindo Personalidade com os Bright Brothers. Hoje a gente está aqui com um convidado muito especial, um crítico de cinema muito especial, Márcio Salem. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. Muito bom estar aqui conversando com vocês. A gente fica feliz de poder ter esse bate-papo. E, Márcio, conta para a nossa audiência um pouquinho sobre você, sobre sua trajetória, assim, resumidamente, para que as pessoas saibam quem você é. Claro. Bem, eu sou Márcio Salem, eu sou crítico de cinema desde fevereiro de 2010, à frente do Cinema com Crítica desde esse mesmo período. Sou igual a vocês, eu acredito, amante de cinema também, só que diferente de vocês que perseguiram a criação, eu persegui assistir, analisar, estudar filmes. Além de crítico, eu também sou professor de cinema. Eu sou professor de cinema no Clube do Crítico, que já é um projeto que tem mais de 5 anos de idade, um cineclube combinado com curso de cinema. Sou membro da Critics' Choice Association, sou membro da Associação Brasileira de Críticos de Cinema, sou membro da Federação Internacional da Crítica, FIPRESS. Participei de júri, participei de colaboração em livros. Poxa, se eu continuasse falando muito de mim, ia parecer muito vaidade, ou muito narcisismo. Então, eu vou parar por aqui. Eu deixo que meus textos e o que quer que eu fale a partir de agora respondam por mim. Maravilha. Mas é muito bom, porque assim, né, a gente tem uma visão geral. Mas eu acho muito legal mesmo que, né, você realmente está nisso com corpo e alma mesmo, e também, né, realmente acompanhando os festivais, e assim, bem legal. Quem vê o Cinema com Crítica vê que você está aí realmente por paixão e também realmente... né, total, com toda a dedicação. Acho isso bem legal. Sim. Obrigado por isso. Sim. E sim, você falou um pouco também que você é professor, né? Você quer falar talvez um pouco do... Clube do Crítico, né? O seu curso? Isso. Começou na pandemia. Começou na pandemia como uma tentativa de utilizar os meios virtuais para tentar permanecer são, para tentar aproximar pessoas, para que a gente não se sentisse sozinho. E era um experimento para a gente debater filmes. E que, com o passar do tempo, foi se construindo, se consolidando em um curso que também é um curso com cineclube. Um curso no qual nós abordamos módulos dos mais variados tipos, seja estes módulos teóricos, quando nós estudamos, por exemplo, a estética do cinema de voyeurismo, ou quando nós estudamos o estereótipo das damas fatais, e isso nos obrigou a mergulhar dentro de algumas teorias cinematográficas, como uma bastante conhecida, que é a teoria da Laura Mulvey sobre o olhar masculino. A gente já também teve edição temática de nacionalidades, inclusive uma edição de cinema alemão. Tivemos também cinema japonês, tivemos edição de cinema negro, concluímos recentemente uma edição de cinema queer, então sempre procurando temas, e alguns desses temas também explorando a carreira de artistas, como uma edição que nós tivemos do Jean-Luc Godard ou do Clint Eastwood. Então é sempre um cineclube variado, que sempre procura nestes temas oportunidade para ensinar sobre cinema e para debater cinema. Não, muito legal, muito massa. Muito legal. Ó, fica a dica para quem está assistindo, quem se interessar. Eu acho que o molde é bem interessante, né, de assistir os filmes como cineclube e aí depois realmente estudar mais. Acho que é bem interessante. É exatamente isso. Uma curiosidade, a gente viu que você teve a chance, quando você esteve na Berlinale, de fazer uma pergunta ao Martin Scorsese. Eu gostaria de saber como foi essa emoção, deve ter sido muito forte. A gente gostaria de saber como foi esse sentimento, essa realização de poder fazer uma pergunta ao grande mestre. É uma história um pouco longa, se for pensar toda a construção. Eu ia para festivais de cinema, eu vou para festivais de cinema desde 2011. Um ano depois de eu começar a ser crítico, eu já estava viajando para festivais de cinema. Por algum motivo, eu colocava na minha cabeça que eu não era jornalista, ou que meu papel não era de interagir com os artistas, no sentido prático da coisa. Não participava de coletiva, não participava de entrevista. E aí, com o passar do tempo, eu acho que esse obstáculo ou essa hesitação foi dissolvendo.
E aí eu viajei para a Berlinale de 2022, já havia ido antes em 2020, desculpa, 2023. Eu já havia ido antes em 2021, havia acompanhado o ritmo da coisa. Gente, eu tô maluco da cabeça, foi ano passado, foi 2024, foi 2024. A primeira Berlinale que eu fui foi 2022. E foi o primeiro festival internacional que eu participei também presencialmente. E depois desse eu participei do Festival de Cannes, Festival de Toronto. E no Festival de Cannes eu comecei a ver aquela movimentação nas coletivas de imprensa e disse, pô, pode ser um negócio legal, né? Eu fui lá participar, eu olhei, era difícil de entrar com minha credencial, minha credencial era amarela e significava que eu tinha que esperar todas as outras credenciais entrarem. E na minha cabeça eu dizia, pô, eu não vou participar de coletivo de imprensa, porque participar de coletivo de imprensa eu vou fazer eu perder um filme. Eu posso estar vendo um filme em vez de participar da coletiva. Aí nesse ano, nessa Berlinale 2024, que homenageou o Martin Scorsese, entre outros artistas, eu disse, não, eu tenho que pelo menos assistir. Então foi, de uma forma bruta, a primeira vez que eu levantei a mão numa coletiva de imprensa para fazer uma pergunta. Então, a primeira pergunta que eu faço numa coletiva de imprensa, eu já havia entrevistado pessoas anteriormente, foi para o Martin Scorsese. Bem, a preparação foi que eu imaginava que seria uma coletiva muito disputada. Né? Todo dia que o Martin Scorsese participa de uma coletiva. Só para esclarecer para os espectadores de vocês, alguns filmes mais modestos ou de nacionalidades com menor tradição de cinema, por exemplo, um filme da Ásia, de Nepal, por exemplo, ou um filme da Eslováquia, ou de um país menor na Europa, essas coletivas costumam ser bem esvaziadas. Então, a coletiva do Martin Scorsese é uma coletiva lotada. E eu disse, pô, vou chegar lá com uma hora e meia de antecedência. Foi isso que aconteceu. Eu cheguei com 1 hora de antecedência e eu tinha escrito uma pergunta. Porque eu imaginei, pô, eu não vou ficar na hora, vou pensar na pergunta. Eu planejei, eu idealizei a pergunta, eu enxuguei a pergunta. E mesmo assim, ainda achei que ela foi um pouco longa. E na hora de eu levantar a mão, eu estava naquela, pô, eu espero que ninguém me escolha. Eu não sei se você já tiver essa sensação. Você quer fazer a pergunta, mas ao mesmo tempo você diz assim, cara, eu espero que o mundo decida que não é para ouvir minha pergunta. Então, que ninguém olhe para minha mão. Aí eu ficava assim com a mão alta, aí o rapaz da moderação, ele olha, só fez assim para mim. Na hora que ele fez assim para mim, e na hora que ele fez o gestual, que é tipo para a pessoa que está controlando o microfone, dizer, ó, para aquela pessoa. E na hora que eu segurei o microfone, eu começo a tremer. Eu sei como é isso. Porque você está numa exposição pública, mas não é qualquer exposição pública, você está numa exposição pública. Martin Scorsese, eu tinha acabado, eu não tinha dúvida de que eu tinha feito uma boa pergunta, ou de que eu tinha me empenhado em uma pergunta que fosse discutir algo relevante, né, para pontuar, para exemplificar. Tinham pessoas que perguntavam o que o Martin Scorsese gostava de comer, ou o que... Mas perguntas muito tolas. Chegaram a pedir para o Martin Scorsese se ele poderia imitar o Jack Nicholson e Os Infiltrados. Eu imagino um crítico, um jornalista fazendo um papelão desse. Eu estava tremendo, embora eu tivesse confiança em mim, mas eu estava com a mão assim meio tremendo. Isso foi registrado. Mas como eu estou aqui lendo o iPhone, eu hesito menos. Eu acho que eu cometo um tropeço no momento que eu falo, que eu engulo, mas foi uma sensação muito boa. Eu fiquei muito feliz, porque foi uma pergunta que estimulou o Martin Scorsese a desenvolver um pensamento longo, inclusive me ajudou também a refletir sobre o que eu estava perguntando, né? Não é uma pergunta só por perguntar. Não estou perguntando ali, eu estou perguntando porque eu me interessaria em saber a opinião dele sobre aquele fato, aquele tema, que foi perguntando como é que ele enxergava o papel da crítica. Porque ele falava muito do papel do autor, o papel do diretor nos tempos atuais, mas e o papel da crítica? E foi uma coisa muito bacana que ele falou, né? O papel da crítica como curadora, como ser responsável por levar pessoas a iluminar caminhos para que as pessoas desbravem os filmes. Então, foi um momento bem empolgante na minha carreira. Aí continuou, né? Só para terminar esse raciocínio da coletiva, eu fiquei igualmente nervoso quando foi o George Miller que respondeu para mim, que
também é um diretor que eu sou muito fã. E agora, esse ano também, em Berlim, que eu tive algumas interações, eu tive um momento que foi com o Hans Sansu, que eu nem sabia, eu só queria fazer uma pergunta para o Hans Sansu. Por mais que eu ache que essa pergunta deve ser um pouco tola, mas eu perguntei para o Han Sang-soo, eu pude ouvir, são diretores que eu admiro, então, de certa forma, faz bem, me deixa feliz. Que massa, isso é muito legal. No fim, você falou, talvez vamos esperar que o mundo não precisa ouvir, mas o mundo queria te ouvir, então deu certo. Esse ano ninguém quis me ouvir, porque eu tinha feito um monte de pergunta para um monte de gente, estava com a mãozinha levantada e ninguém quis me ouvir. Eu ia fazer uma Spike Lee esse ano, mas não deu. Bom, às vezes funciona, às vezes demora um pouquinho mais. É uma loteria, Eu acho que a moderadora de Cannes não gosta de mim. Ué. Mas é isso, mas que legal então que você teve realmente essa oportunidade, porque é uma coisa especial, acho, quando a gente admira o trabalho de alguém e aí ter essa chance de realmente ter uma troca também de ideias mesmo. Isso é bem especial. Foi. Ok. Agora, uma coisa que eu tenho assim, curiosidade, como é que foi para você essa descoberta da sua cinefilia? Assim, como jovem já... Acho que isso é bem interessante você ver assim, o que te atraiu primeiro no cinema? Isso me leva para a infância. Na minha família, nós somos 4 irmãos, 3 homens e uma mulher, e a gente tinha uma tradição aos sábados, a gente saía para resolver os afazeres de casa, e minha mãe não gostava de me deixar sozinho em casa, então ela me levava junto com ela. A gente resolvia as coisas, eu estava muito irritado, porque eu perdi a manhã de assistir desenho na televisão, desenho animado, mas aí ela, para me agradar, ela me levava para lanchar, eu alugava jogo de videogame, eu comprava gibi, e eu ia para a locadora com meus irmãos. Meus irmãos escolhiam filmes, e cada um escolhia um filme, minha irmã não, porque ela nunca gostou tanto de cinema assim, mas meus irmãos escolhiam um filme, eu também escolhi um filme. Eu tinha um irmão muito Caxias, então ele não gostava que eu escolhesse filmes de censura muito elevada. E com o passar do tempo, vai amadurecendo, essa tradição vai continuando, eu vou começando a alugar mais filmes, sobretudo comédias, a início, filmes de aventura, mas as coisas vão se tornando mais desafiadoras com o tempo. E aí a gente assistia alguns desses filmes juntos na sala, era um momento que nós passávamos juntos, né? Os 3 irmãos assistindo um filme na sala, cada um sentado numa ponta, eu sentava num sofá que ficava atrás. Depois terminava o filme, eles falavam um monte sobre o filme, eu não tinha muito conhecimento sobre o cinema, né? Eu estava só vendo um filme divertido, um filme com ação, e era só isso. E aí, com o passar do tempo, eu acho que aí nasce a minha cinefilia, porque essa ida à videolocadora, e que saudade que dá aí a uma videolocadora, ela me leva aos cinemas. A gente frequentava os cinemas aos domingos, e na minha cidade tinha apenas 2 cinemas, a princípio, de rua, não tinha cinema de shopping ainda. Eu vi tudo isso acontecer na minha cidade, eu vi o primeiro cinema de shopping, eu vi o fim dos cinemas de rua, tudo isso... Eu sou uma testemunha ocular dessa história. Sim. São Luís do Maranhão. E a gente via filmes dos mais diversos tipos, mas normalmente filmes hollywoodianos de verão, como Força Aérea 1, Limite Vertical, Godzilla. São filmes que me vêm à cabeça aqui quando eu me lembro. A gente ia todo domingo, a gente ia para era quase uma excursão que eram os meus irmãos, era eu, aí eu ia com um primo meu ou com um amigo, né, da minha idade, isso eu já sou pré-adolescente, adolescente, e eu acho que a partir daí desenvolve. Aí chega um certo dia, isso foi no ano de Homem-Aranha, então isso foi em 2002, eu tinha 19 anos de idade. Eu chego pro dono de um desses cinemas de rua e perguntei, poxa, por que não tem ninguém que escreve sobre esses filmes? Aí ninguém pagava nada naquela época, mas eu entrava de graça no cinema. E aquilo para mim era mal barato, entrar de graça. Aí eu vi Senhor dos Anéis entrando de graça, vi Harry Potter Legal. de graça. E achava isso o ápice. Poxa, eu estou indo de graça. Vi o Piratas do Caribe, vi Clube da Luta, Sexto Sentido. Eu consigo lembrar todos os filmes que eu vi na tela.
E eu escrevia, mas provavelmente eu escrevia muito mal. São textos que foram embora com o tempo, né? Porque o cinema fechou, a página fechou e tudo mais. Uhum. É textos que eu perdi. E aí eu acho que eu paro de escrever durante um tempo, eu não vou conseguir precisar exatamente, né? Porque entre 2002 e 2010 tem 8 anos. Eu devo ter escrito durante um período para o Cinema Colossal, o ano exato eu não vou lembrar. E aí eu acho que eu vou para o Facebook. E no Facebook eu continuo escrevendo, mas bem simples, bem parágrafo, 2 parágrafos. O que me estimula, além da cinefilia, porque aí eu já sou cinéfilo, eu já vejo 1, 2 filmes por semana, e bem mais do que muita gente vê no ano inteiro, né? Quase 100 filmes por ano. E aí eu vou começar a escrever, e eu me estimulo com um amigo meu que tinha criado um blog pessoal, um blog que ele escrevia coisas que vinha na cabeça dele. Eu disse, poxa, eu vou criar um blog para falar de cinema, falar do que eu vejo. E aí eu crio o Cinema com Crítica. Mas a cinefilia vem desde lá. Só que esse passo da cinefilia para se tornar um crítico, né, é um salto na fé. A pessoa pula, né? A pessoa pula no vazio. Nem a pessoa pula por paixão e todo mundo acha bonitinho. Ah, que bonitinho, o cara é crítico. Depois você começa a ter que bancar essa sua escolha. Você tem que estudar, você tem que saber o que você está falando, para você não continuar falando bobagem, como você falava no princípio. Mas, de uma maneira resumida, foi isso. Isso já tem o quê? De 2002, pelo menos, que foi o meu primeiro texto, até 2025, então 23 anos escrevendo. Cinema com Crítica tem 15, mais de 15. E a Foi o ano que eu nasci. Foi o ano que você nasceu. Quando ele nasceu, então. Sim, é uma vida inteira. A cinefilia vai desde a infância, vai desde, sei lá, 6, 5 anos de idade. Ah, legal. Mas eu acho que é isso mesmo. Na verdade, parte de uma paixão e depois tem que realmente também investir muito, tem também muito esforço e muito tempo também de realmente conseguir também conhecer os filmes, assistir, criar, né, uma biblioteca de filme, uma videoteca mental de filmes muito grande. Você literalmente parte da minha biblioteca aqui, de estudo. Muito legal. É engraçado porque a gente, no nosso cômodo, que é onde a gente assiste filmes, que tinha uma época que a gente até tinha uma tela, então era um cineminha. É a nossa biblioteca também. A gente fala, vamos para a biblioteca, mas a biblioteca também é o lugar de assistir filme, então acaba sendo legal. Eu tô olhando aqui, né? Olhando para vocês, eu tô olhando aqui um livro de cinema alemão, The German Cinema Book. Foi um dos livros que eu me baseei para fazer a edição de cinema alemão. Ah, que legal, que legal. Mas é isso, eu acho que é um aprendizado contínuo e eu acho que tem que ter esse interesse, né? Tem que ter essa paixão mesmo. E também realmente se dedicar também. A gente falou recentemente, na verdade não sei quando que isso vai postar, então pode ser que já tenha sido postado esse episódio ou não, mas com o Marcelo Iqueda, e ele estava falando sobre essa questão do crítico, da questão da paixão e da razão, de ter realmente um lado da paixão mesmo, mas também da razão de saber analisar, então acho que acaba cabendo nisso também bastante. Eu acho que assim, o crítico, a diferença do crítico para o espectador, eu não gosto dessa posição, essa posição que muitos críticos se arrogam, né, de se considerar melhor. A diferença só entre a gente, além de conhecimento, além de repertório, é que a gente racionaliza o que a gente sente. Sim. Então a gente tem que entender o que a gente sente, né? O espectador médio, ele gosta do filme, e aí você pergunta, por que você gostou do filme? Eu gostei da história. Aquela reviravolta. Mas é um germe de tentar compreender mais a fundo e racionalizar mais a fundo o que a gente sente. Eu não gosto de me separar, eu continuo sendo espectador, continuo sendo cinéfilo. Sim. Indispensável. Isso é importante. Eu acho que isso é uma visão bem importante para o crítico, porque senão acaba tendo risco de cair nessa questão da arrogância mesmo, assim, porque sabe mais. Mas eu acho que Claro, tem a diferença da questão de realmente profissionalizar, mas eu acho que também não perder de vista a questão da magia, como o Marcelo falou pra gente, a magia do filme. Eu acho que eu vejo que você também faz isso. E lembrar que existem pessoas atrás do que você escreve, né? Exatamente. Às vezes a gente... E isso é muito contemporâneo, as pessoas esquecem que existem outras pessoas que leem, então às vezes a pessoa escreve as coisas mais odiosas e horrendas para tentar racionalizar o que a gente... ou mesmo vociferar o que sente, quando esquece que tem pessoas atrás, né? Pessoas que fizeram aquele filme
que mesmo que a pessoa não tenha gostado daquele filme, mas aquela pessoa se dedicou, se empenhou, se doou tempo, doou criatividade, doou ideia, doou inteligência, doou a oportunidade de estar com seus familiares, doou a oportunidade de estar na rua tomando uma cerveja ou ir para a praia, já que vocês estão na Bahia. E então, às vezes esquece isso, né? Acho que as pessoas esquecem que ninguém vai gostar de tudo, é natural. Vocês certamente não gostam de alguns filmes e ninguém vai morrer, ninguém ganha nada e nem perde nada com isso, é simplesmente do indivíduo. Mas eu acho também importante sempre olhar que existe uma pessoa ou pessoas do outro lado, né? Quando você escreve algo, pense sempre em ser gentil. É um lema. Eu acho que isso é um ótimo pensamento mesmo. Infelizmente, a rede social acaba, às vezes, na verdade, recompensando muito a questão do ódio, porque acaba, né, tendo mais engajamento e tudo. Esse rage bait, infelizmente. Tem sempre, infelizmente, incentivam o engajamento negativo em si. Isso é triste, mas eu acho que... E tem uma avatarização do indivíduo, né? A gente esquece que a gente pensa que a gente está falando com nada, né? A gente pensa que a gente está falando com o chat GPT, mas a gente está falando com uma pessoa, né? Sim. Bem... Mas por isso mesmo que é importante realmente ter isso em mente. Então, isso eu acho bem legal de espalhar gentileza e... Isso é bem legal. Acho que isso é o que a gente também vê... Porque, como você disse, o filme é aquela coisa, o filme pode ser que você não goste, ou pode ser que você não goste de algum aspecto específico, mas isso não significa que seja necessariamente ruim para todo mundo, pelo aspecto subjetivo também. E aí, realmente, atacar a pessoa por causa disso... Acho que esse aspecto também é interessante. Não só isso, tem um trabalho também de autoterapia, porque quando você observa algo que você não gosta, você está olhando por você, né? Você está olhando algo em você, e que é algo que você repele na arte, mas que reflete um pouco de você. Filmes recentes, contemporâneos, ou filmes clássicos que você enxerga, procura... E tá assistindo, aí tem aquilo que você não gosta. É tudo saber, é tudo compreender a base da crítica é a compreensão de que você está falando por você. Ainda que você tenha conhecimento, estudo, repertório, mas você, no fundo, está falando por você. Então, quando uma pessoa fala que um filme é ruim, ele não está falando que o filme é objetivamente ruim, ele está falando que o filme... Exatamente. Na minha experiência de espectador, é ruim. Isso. E essa experiência, ela é sempre volúvel, porque você pode rever o filme anos depois e ser uma outra pessoa e ter uma outra visão. Sim, isso a gente sempre fala que é bem interessante reassistir os filmes, especialmente também, assim, filme que é nostálgico, assim, por causa de uma questão de infância, e depois reassistir com outro olhar. Porque você teve outras experiências na vida, então o filme muda, a sua experiência muda perante o filme. Muda. Completamente. Isso é bem legal mesmo. De ter. Pro quadro? Vamos fazer o primeiro quadro? Acho que sim. Vamos lá. Como a gente já falou em si sobre essa coisa de com a idade vai mudando, então combina muito o espelho mágico do tempo. Exatamente. O espelho mágico do tempo. Para quem está assistindo aqui pela primeira vez, isso é um quadro em que a gente vai deixar o Márcio aqui e ele vai poder deixar uma mensagem para o seu eu mais jovem. Para o Márcio criança, adolescente, você escolhe. Eu vou deixar duas mensagens. Primeiro, eu vou deixar uma mensagem para o Márcio com um pouco mais de 20 anos de idade. Vou dizer para ele: Márcio, quer fazer cinema? E tua mãe está dizendo que tem medo de tu viajar para fazer cinema. Vai mesmo assim. Vai fazer cinema. Não que eu seja um cineasta frustrado, né? Como às vezes brinco que eu tenho discussão. Mas eu tinha ideias, né? Eu ainda tenho ideias, mas eu tinha mais ideias, eu tinha mais vontade. E hoje é impossível, muito difícil conciliar fazer arte com minha vida CPF, que eu preciso ganhar dinheiro, que eu tenho meus afazeres, que eu tenho casa, que eu tenho família, então fica tudo muito mais complicado. Esse é para o Márcio de 20 anos. Agora eu vou voltar também, deixar uma mensagem para o Márcio. Em fevereiro de 2010, esse Márcio tinha 26 anos de idade. Vou dizer, tu tem certeza que tu quer fazer um blog de cinema? Tu não acha que é uma boa ideia guardar um salário ou 2 salários e tentar dar entrada numa câmera e fazer um canal do YouTube? Porque às vezes eu penso
Naquela época não tinha como você pensar proativamente, né? Mas hoje a gente nota que as pessoas leem menos e assistem mais. Então, se eu já tivesse uma identidade consolidada como crítico no YouTube, talvez você terá mais êxito, ou talvez você terá mais oportunidades do que se você se dedicar ao texto. Mas hoje já não tem mais como voltar atrás, né? Eu sou um crítico literário. Mas quem sabe o Márcio, de 26 anos, pode levar isso em consideração e pensar em filmar as suas críticas, né? Juntamente com outros contemporâneos meus, que hoje são do YouTube, né? Mas que foram contemporâneos, como o PH, que começa, acho que 1 ano antes ou 2 anos antes na crítica, no YouTube também, né? Filmando enquanto ele estava trabalhando, tem uma história de vida bem bacana também. Ok, legal. Olha, eu sinto que ainda existe a vontade de produzir vídeo em você, e filme. Ainda existe essa chama no seu coração. Produzir vídeo, eu faço meus vídeos. Vídeo, né? você faz, exatamente. Mas filme também. Eu tenho um pouco de tédio de olhar para a câmera e ficar falando para a câmera. Eu me sinto melhor olhando para o... Eu escrevo no papel. Vocês sabiam que eu escrevo também em papel? Mas escrever na tela do computador também é algo que me deixa mais à vontade. Agora, fazer cinema é mais complicado, sabe? Isso é verdade. A gente sabe. Sim. Mas uma coisa que a gente sempre fala, especialmente para quem está começando e tudo, que a gente sempre tenta deixar como mensagem assim, motivadora, é que se você tem ideias, isso também vale para quem está assistindo, se você tem ideias e você quer se experimentar, vale a pena tentar, porque eu acho que o importante é realmente fazer e tentar se expressar de alguma forma. Por exemplo, a gente começou, na verdade, assim, como criança brincando, mas depois foi evoluindo e foi uma questão de realmente de criar, de contar histórias e também cada vez ir analisando o que a gente queria fazer diferente. Então, é isso. A gente sempre tem esse coração motivador, então, olha, seria legal também ver um dia algo seu. Obrigado. Eu tenho algumas boas ideias, eu acho que são boas ideias. Eu tenho uma que é bastante contemporânea, uma versão contemporânea de Vampiros das Almas. Sim. Então, Invasores de Corpos é a primeira versão da história que hoje em dia é melhor conhecida como Os Invasores de Corpos. Conta a história de uma maneira bem sucinta de uma raça alienígena que invade a Terra e o plano de dominação da Terra, enquanto os humanos estão dormindo, elas meio que substituem os humanos. Então, elas criam clones humanos e elas habitam esses clones e os humanos eles deixam de ser no momento que dormem. Então, tem uma versão contemporânea, inclusive, com a Nicole Kidman e o Daniel Craig. É uma história que... legal, muito bom. E aí eu tenho uma ideia contemporânea desse filme. Olha, isso aí tem potencial. Tem potencial, falta só alguns milhões para fazer. Esse aí é a luta. Mas, enfim, eu acho que vamos fazer então o segundo quadro. Que é o Pergunte aos Prackrods. É a sua vez de nos fazer uma pergunta. Tá. Bem, deixa eu pensar na minha pergunta. Tem que ser uma pergunta boa. Tem que ser uma pergunta que valoriza o espaço. Eu notei, assistindo ao curta-metragem de vocês, a princípio, parabéns pelo trabalho. Deve ser muito complexo vocês acumularem funções, vocês dois, sobretudo, múltiplas funções de fazer cinema. Mas eu queria perguntar para vocês como surgiu a ideia do curta-metragem, mas sob uma perspectiva não apenas da ideia do texto, mas sobretudo como surgiu a ideia de encená-lo com cores vibrantes diante de cenários desbotados, com uma perturbação constante na trilha sonora, um incômodo provocado com a trilha. Eu queria saber como é que surgiu todo esse curta-metragem na cabeça de vocês. Fantástico, muito bom. Pergunta genial. Então... Ótimo para a gente poder... Opa, não, foi por errado. Peraí. Ok, muito bom, vamos falar
um pouco sobre Primeiramente, sobre a concepção da ideia, vou deixar o Thais falar, porque ele teve a ideia da história e do roteiro. Sim, a gente, na verdade, já estava um tempo falando que queria produzir algo em que eu pudesse também atuar um pouco mais, assim, realmente de ter a questão dos personagens. Então, isso foi, assim, a primeira ideia, antes de realmente pensar em algo específico. Mas aí eu até tinha passado por algumas versões que originalmente o personagem que cria os Tulpas, ele era mais autoritário ainda, ia ser uma coisa assim mais realmente focada num outro aspecto. Só que no fim eu acabei escolhendo os Tulpas por essa questão da criação de um estado. No caso, os Tulpas mesmo, eles representam um estado mental do personagem naquela hora que ele criou ele. Então eu escolhi isso para realmente poder explorar essas facetas do personagem em, vamos dizer assim, épocas diferentes, que cada um é tipo uma imagem do personagem, da psique do personagem naquele momento. Exatamente. Quando o Thais me trouxe essa ideia e eu vi, ele me mostrou essa ideia que a gente poderia explorar a psique humana desse personagem com o Tulpa, eu achei genial, e foi aí que a gente decidiu realmente fazer a história, quando a gente realmente viu esse potencial psicológico da saúde mental desse personagem. E a estética visual que a gente escolheu foi que esse personagem está, né, nessa ilha, essa coisa, é como o personagem muda o ambiente dele. As cores desbotadas são, como para mim, a cor verde sempre simboliza muito a vida. Então, a ausência do verde naquele momento, naquele cenário desbotado, quase praticamente preto e branco da vegetação, dá essa sensação do estado mental do personagem, que ele, de certa forma, dentro da história e fora dela, tem um duplo, de forma metafórica, mas também dentro da narrativa, é como se ele apodreceu, ele apagou a vida, a chama, a clareza do verde na região. E as outras cores, as cores dos Tulpa, são muito marcantes também pontualmente sobre a emoção intensa dos personagens, como aquilo representa cada personagem. E tem também o estágio de... Sim, na verdade é interessante que os Tulpas eles vão seguindo o espectro da luz. Então o Tulpa foi criado primeiro, ele é amarelo, aí o segundo é azul e o último, na verdade a gente tá dando spoiler aqui de certa forma, mas tá bom. Eu assumo que quem tem assistido, quem não pula só essa parte aqui, é roxo, que também acaba sendo uma representação mais espiritual, né? Que o roxo muitas vezes é considerado uma cor mais elevada espiritualmente. Então, na verdade, só a questão do verde, eu só queria falar, eu lembro que isso foi muito engraçado, que o Ike falou, como é que a gente vai fazer isso? Como é que a gente vai representar o filme de terror com coqueiro no fundo, né? Como é que vai fazer isso de dar essa vibe de terror? Teve também essa escolha estética. Exatamente, aí a gente falou, tá bom. Aspecto mais sombrio. Vamos tirar o verde. E aí com o verde isso acabou encaixando muito bem com a história, como ele já disse, porque o personagem ele reprime os pensamentos, então ele também reprime essa vitalidade do verde do ambiente. E aí com isso as outras coisas automaticamente já ficam mais intensas. E por último você falou da trilha, que eu acho bem legal, porque a trilha sou eu que faço a trilha. E basicamente o que eu quis representar nessa trilha é um pouco dar uma visão desse aspecto em si de sonho, desse aspecto onírico dessa ilha, né, onde ele está. Então acaba entrando tanta música, também, né, por tema de personagem, quanto sussurros também, que são aqueles pensamentos do personagem remoendo aquelas angústias várias vezes e preenchendo tudo. Acho que é uma visão resumida. A visão geral é essa. Vocês já tiveram mais de 5.000 visualizações do curta, tá vendo? Muita gente já assistiu. Tem filme brasileiro lançado nos cinemas que não alcança essa marca, né? Sim. Meio que um mecanismo de distribuição próprio, né? Não só é uma produção artesanal, uma produção de vocês, mas uma distribuição idem. Sim. A gente, na verdade, originalmente a gente tinha feito essa história, como disse, foi lá no início uma ideia de desafio de atuação, aí depois a gente
teve essa história e a gente quis contar essa história. Só que quando a gente fez, na verdade, a gente não tinha muita experiência em geral com a questão do mercado. Sim. E aí acabou, né, média-metragem, acaba sendo difícil para festival, para distribuição em geral. A gente botou no YouTube e acabou sendo bem popular. As pessoas gostaram e foi uma coisa assim bem legal para a gente ver que realmente também as pessoas vinham e falavam, eu comecei a pensar sobre a minha vida, que aquele personagem me lembrou, né, ou a própria pessoa, então outras pessoas que a pessoa conhecia. Sim, a gente tivemos depoimentos de pessoas que falam que esse filme me curou, esse filme foi um marco para mim. Isso emocionou muito a gente, porque a gente sempre fala que a arte, em geral, cura. A arte é a medicina para a alma. Então, ver que teve esse impacto, a gente ficou muito contente. Que bom. Uma pessoa que vocês atingem já é o mundo, né? Exatamente. Exato. Aí vai multiplicando e a coisa cresce. Sim. Mas é isso. Bom, a gente agradece a pergunta, porque foi uma boa oportunidade de expressar isso. E é isso. Bom, olha, nosso papo tá muito bom, mas eu acho que agora chegou a hora do desafio primeiro. Você pode desafiar alguém para falar com a gente, para ser descoberto pela gente. Eu vou desafiar um aluno meu e que também é colaborador do Cinema com Crítica, que é o Álvaro Goulart. O Álvaro Goulart, ele tem escrito regularmente para o Cinema com Crítica, ele tem feito as minhas coberturas nacionais, já que eu não tenho conseguido participar por causa do meu trabalho, né? Acaba que eu não consigo mais fazer como eu fazia antigamente, ir para os festivais. Então, ele estava agora em Ouro Preto, estava em Xerém. Ele já desbravou outros festivais ao longo do Brasil e é interessante a visão que ele está tendo, está construindo do cinema, porque esses festivais nacionais eles nos proporcionam um olhar para o cinema nacional. Eu acho que ele pode ser um cara bem interessante para vocês conversarem sobre cinema. Ok, maravilha. Muito bom. A gente vai falar com ele. Já estamos felizes. Tá bom. E é isso. Eu acho que vou deixar aqui um espaço para você, se você quiser deixar alguma consideração final ou falar mais alguma coisa. Bem, eu agradeço vocês terem falado comigo, terem se apresentado a mim no Festival de Berlim desse ano. A gente se encontrou no lançamento de um livro, né, que está ali em cima. Sim, aqui do a gente está até com ele aqui, que a gente vai falar com ele. Cinema pernambucano. Aí a gente se conheceu durante o lançamento desse livro, a gente se conheceu por intermédio também virtual do Carlos, um amigo comum. Então, eu só queria agradecer por vocês terem dado um alô. Acho muito legal esses encontros que nós temos nesse festival de cinema, que pode ser também um encontro com algum espectador que está assistindo-nos agora, conhecer um pouquinho mais da minha história, ouvir um pouco mais sobre crítica, e quem sabe até pode querer ser meu aluno. Eu só convido a conhecer o Cinema com Crítica e deixar que a magia faça o restante. Maravilha. Bom, mas a gente que agradece, né, que você tirou esse tempinho para falar com a gente, foi muito legal, foi bem divertido. E, foi muito engraçado, quando a gente viu lá no lançamento do livro, a gente falou, olha, é o Márcio, vamos falar com ele, vamos falar com ele. Foi desse jeito. Foi muito legal, foi muito bom. Mas é isso. Bom, a gente agradece mesmo, e é isso, a gente sempre bota aqui as nossas redes sociais, bota também o Cinema com Crítica, embaixo do Márcio, então sigam ele lá, quem já segue, quem sabe pode se interessar pelo curso também, é isso. Até a próxima. Tchau. Gente, tchau.